Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está bem de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, Jesus passava através de um campo de trigo e os seus discípulos, enquanto caminhavam, puseram-se a arrancar espigas. Os fariseus lhe diziam: olha o que eles fazem no dia de sábado. Isto não é permitido. E ele lhes disse: então, nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros se acharam em necessidade e ele sentiu fome, como no tempo do sumo sacerdote Abiatar, entrou na casa de Deus, comeu os pães de proposição, que a ninguém é permitido comer, senão aos sacerdotes, e deu-os também ao que estavam com ele, e lhes dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ele entrou de novo numa sinagoga. Havia ali um homem que tinha a mão paralisada. Eles observavam Jesus para ver se o curava no dia de sábado, com o intento de acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão paralisada: levanta-te, vem para o meio. E a eles disse: que é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles ficavam calados, passando sobre eles um olhar de cólera, entristecido pelo endurecimento de seus corações. Disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou em perfeitas condições. Depois de saírem, os fariseus deliberaram com os herodianos contra Jesus, acerca dos meios de fazê-lo perecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda para valer a palavra do Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Exultai no Senhor a nossa força. 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 O finalzinho do Evangelho parece-me que reflete aquela imagem maravilhosa que o Ricardo teve hoje de manhã e que motivou a riqueza do que nós experimentamos na manhã de hoje, nessa tarde, e também vem testemunhar para nós que já estamos experimentando esse poder e essa graça de Deus desde a sexta-feira. O Evangelho diz aqui no finalzinho, o versículo 5 desse terceiro capítulo de São Marcos, que Jesus olhou com muita tristeza. O Ricardo falava que foi com lágrimas, porque ele estava decepcionado com a dureza dos corações daqueles fariseus. E foi por isso que ele disse aquilo que nós também hoje proclamamos: abre-te, estenda a sua mão. Se nós olharmos a primeira leitura, esse trechinho pequenininho dos 10 mandamentos, e o Evangelho, que falam do mesmo assunto, e parece que o assunto é o sábado,
mas na verdade não é. Nós vamos perceber dentro desse contexto que estamos vivendo nesse acampamento, estes que foram os destinatários destas promessas, como lemos em Deuteronômio capítulo 5, repetindo Êxodo capítulo 20, estas mesmas pessoas, e entre elas os principais, os fariseus. Quem eram os fariseus? Os sacerdotes, os doutores da lei? Eram os especialistas na fé judaica, eram os padres e bispos, os teólogos, os coordenadores, aqueles que deveriam estar à frente do povo. E, no entanto, a reação da primeira leitura para o Evangelho mostra como eles não entenderam essa palavra. A primeira leitura diz: por que colocar em evidência o dia do Senhor? Qual é o sentido do sábado, ou para nós do domingo? Que domingo significa dia do Senhor. Domingo, para muitos é em inglês. Como é que é em inglês? E o que é Sunday? É dia do sol, dia de ir para a praia, dia de não fazer nada. Sunday. Domingo vem do latim, dia do dono, do Dominus, que é o Senhor. Então, qual é o sentido disso? Dizia a primeira leitura. O sentido é proclamar uma experiência que foi feita. E qual é a experiência? Nos lembrava a primeira leitura? Eu sou o Senhor. Lembra-te, versículo 15, lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do Senhor te tirou. Por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observar-se o dia de sábado. Ou seja, nós só vamos chegar a uma experiência de manifestação religiosa, não como algo que vem de uma lei. A lei, pela lei, ela vai ficando aos poucos um instrumento de dominação, que não liberta ninguém, mas é fruto de uma experiência. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Na medida em que nós, aquilo que celebrávamos hoje de manhã, vamos experimentando que também nós fomos escravos, talvez não do Egito, daquele Egito lá, mas dos faraós modernos. E nos cabe uma pergunta muito clara: por quê? Porque esse povo que foi escravo no Egito, que experimentou a mão forte, o poder do Senhor que os liberta, esse povo é o mesmo povo que alguns anos depois vai condenar Jesus, 1000, 2000 anos depois vai condenar Jesus, porque ficaram presos à lei, porque esqueceram de uma experiência que tem que partir da própria vida. Aliás, nós precisamos levar cada vez mais, e essa é a grande forma, o novo método de evangelização, é levarmos as pessoas a de fato fazerem uma experiência pessoal de Deus e de Jesus na vida, porque senão não adianta lei. O mundo já tentou resolver seus problemas com leis. No Brasil nós já tivemos, por exemplo, o período da ditadura militar, com o AI-5, que foi uma canetada, aonde a pessoa, qualquer coisa que falasse, o nome dela ia lá para o DOPS, ela ia presa, desaparecia, morria. A América Latina viveu leis terríveis que matavam todo mundo que pensava contra, não adiantou nada. Ou leis terríveis como o comunismo, que ainda sobra em alguns pequenos países do mundo, a exemplo de Cuba. A lei pela lei não resolve nada. É preciso vir de uma experiência, e essa experiência é fruto, em primeiro lugar, de saber quem eu sou. Aliás, eu diria diferente. Enquanto nós queremos perguntar quem eu sou, ainda não temos uma boa resposta. É preciso chegar a descobrir de quem eu sou.
a quem eu pertenço. E esse é o grande lembrete que está sendo repetido de todas as formas, de todo jeito possível, que está sendo anunciado até mesmo por aqueles que não falam. Nós somos herdeiros do reino e precisamos urgentemente tomar posse desse reinado. E não estamos tomando. Esses meninos e meninas de Campinas hoje, que não falam uma palavra, nos deixaram também, a mim, ao Padre Jonas, que eu vi a muitos de vocês, sem falar nada. Diante de um mistério a gente se cala. Que grito, que berro de denúncia nos deram esses que não falam, esses que não escutam, mas que nos expressaram esse Deus que cria, esse Deus que modela o ser humano, esse Deus que liberta o ser humano, mas o ser humano que volta correndo para aqueles sacos de lixo. Que percepção maravilhosa que eles estavam revestidos de um saco de lixo. E poucos minutos antes, Padre Jonas e Ricardo aqui convidava-nos, proclamava-nos com a palavra de Deus e insistia para que a gente se revista de Jesus Cristo, para que a gente se revista do homem novo, da mulher nova, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse ser humano que permita refletir, que coisa maravilhosa essa segunda leitura, refletir na sua carne, no seu corpo, na sua demência e no seu pecado, a vida de Jesus. E sabem por quê, meus irmãos? Que entre a primeira leitura e o Evangelho há essa distância tão grande. Porque o questionamento de Jesus era esse: o que é mais importante, o sábado? Ou esse irmão que está aqui que precisa de mim? Que religião é essa? Jesus, e por isso termina o Evangelho dizendo que eles ali já arrumaram um jeito para tentar matá-lo. Porque Jesus, naquela hora que trouxe o homem da mão seca, e na hora que defendeu os discípulos que estavam com fome, pegaram uma espiga e saíram comendo, quem sabe até brincando, quem sabe nem estava comendo, estava só beliscando, porque comer espiga assim seca, talvez põe na boca assim só para... Quando Jesus viu isso, Jesus falou: meu Deus, como é que eu posso estar diante de tanta anta? Ô povo do coração e da cabeça dura! E é por isso que Jesus ficou triste. E quem foram esses que queriam matar Jesus? E quem foram os fariseus? Aqueles que, embora conhecessem profundamente a lei de cor, viviam só na aparência, viviam na máscara. Carnaval não é a festa da máscara, de mascarar a realidade, de fantasiar a realidade. São Paulo vem nos dar o grande segredo para que não aconteça conosco hoje, porque, meus irmãos, nós, herdeiros do reino, perdemos e podemos perder essa herança, e de fato muitos perdem essa herança. Os fariseus perderam essa herança, eles estavam ali com Jesus e não viram. Quantas e quantas vezes nós também, embora escutamos, embora emitimos som, na verdade a gente não consegue ouvir e não consegue falar. Eu olhava para aquele menino hoje, o Bernardo, eu já tinha me apaixonado no Bernardo quando ele esteve no meu programa, então já é um amor meio antigo. E eu ficava impressionado de ver a ansiedade do Bernardo em passar por gestos, por ameaços, passar que esse Deus nos ama, que esse Deus quer nos libertar,
que esse Deus quer tirar todas as formas de escravidões. E eu pensava, meu Deus, quantos aqui que escutam e que usam o ouvido só porque não presta, só sabe escutar notícia ruim, só sabe escutar notícia pessimista, está sempre com o ouvido aberto para escutar fofoca, para escutar a malícia do mundo. Meu Deus, quantos aqui que falam e estão usando a voz para quê? Quantos inclusive que têm canais de televisão dezenas de vezes mais potente do que o nosso canal de televisão, mas usa desse canal, usa da voz para destruir, para humilhar o outro, para levar o outro ao pecado, para falar da malícia, para fazer fofoca, para falar mal da vida alheia. Quantos de nós? E eu pensava comigo, oh meu Deus, talvez tenha sido melhor se a gente não pudesse também ouvir e falar, porque talvez todo mundo aqui ia plantar bananeira no espírito de alegria e emoção, se durante a missa hoje o Padre Léo ou o Padre Jonas ou um dos padres ou o Dunga proclamasse: nesse momento Jesus está curando um surdo entre nós, alguém que não o via, e o surdo começasse a berrar: sou eu, sou eu, sou eu, e o povo ia pular de alegria. Que maravilha, que milagre fantástico. Pois hoje nós presenciamos um milagre muito maior, mas talvez a gente não se comprometa com esse milagre, porque esse milagre que hoje nós presenciamos, esse milagre nos compromete. E esse milagre não foi de um surdo ouvir ou um mudo falar, mas foi de alguém que não ouve falar a cada um de nós, e a milhões e milhões de brasileiros, que cada um de nós aqui precisa colocar o seu ouvido e a sua boca a serviço da construção desse reino de Deus. E isso compromete. É esse o milagre que nós precisamos, mas aí esse mexe com você e comigo. Porque aí não é só eu contar quando eu chegar em casa, lá da minha cidade, lá do estado que eu vim, foi uma beleza, estava o padre fulano, o padre ciclano, tinha a banda tal, tinha show, tinha isso, e teve um milagre lá, de um rapaz que era surdo e mudo, e ele foi no microfone, e ele proclamou, pela primeira vez na vida, o nome Jesus, e todo mundo ia ficar emocionado. Isso seria lindo, acontece, esse milagre acontece, eu já vi, muitos de vocês já viram. Mas o milagre que nós estamos presenciando hoje aqui nos compromete. Porque ele tem que dizer para mim e para você, como eu estou usando a minha voz. Como eu estou usando o meu ouvido. O meu ouvido não é pinico para ser enchido com essas porcarias e com esse chiqueiro que o mundo está trazendo para nós. E não foi essa uma das primeiras palavras proferidas nesse acampamento ontem de manhã pelo Padre Jonas e que eu repetia na missa? Que tipo de música eu estou ouvindo? Que letras das músicas as nossas crianças estão cantando? Então, com o que eu estou empanturrando o meu ouvido? E para que eu estou usando a minha voz? Quantos e quantos de nós que acha que estica a língua para louvar o Senhor, e até estica para recebê-lo na comunhão, depois estica a língua para descer a lenha nos outros, para falar mal, para fazer fofoca, para destruir. Por isso que eu disse que a entrada do inferno é feita de um tapete vermelho, que é língua de católico, que ele vai costurando e vai fazendo. Quantos usam da sua língua como um chicote do encardido para só palavras negativas, palavras de pessimismo, que não ajudam o outro a levantar,
que só faz é ver os defeitos dos outros, porque na medida que eu tento mostrar o defeito dos outros, eu tento esquecer os meus defeitos. São Paulo, que era um homem cheio de defeito, aos olhos do mundo ele não valia muita coisa. São Paulo, inclusive, diz que tinha uma fraqueza grande, um espinho na carne dele, que era como se fosse bofetadas do encardido. São Paulo foi um assassino. Quando Estevão morreu, foi ele que mandou matar. São Paulo tinha um temperamento terrível, aos olhos do mundo ele não valia nada, mas o Senhor o chamou, e ele caiu do cavalo. E é por isso que São Paulo diz: você quer começar a ser herdeiro desse reino? Então olha para você mesmo. Deixa brilhar a luz de Deus dentro de você. Versículo 6. Porque Deus que disse das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Quando nós apagamos essa luz de Deus dos nossos corações, nos lembra o Evangelho, a gente fica com o coração endurecido, e é por isso que o Cristo fica triste, entristecido e chora. É preciso ter esse coração iluminado pela graça de Deus, para que irradiássemos o esplendor de Deus que reflete a face de Cristo. Que coisa estupenda! Mas meu irmão, minha irmã, esse versículo 7 é fabuloso, porque ele dá a você e a mim um segredo. Para a gente refletir a face de Cristo, a gente não precisa diminuir ninguém. A gente não precisa tentar mostrar os defeitos dos outros para esconder os nossos, porque Deus nos conhece, e Paulo fez a experiência. Nós temos esse tesouro. Que tesouro? A herança do reino de Deus em vasos de barro. Você e eu, nós somos esses tesouros em vasos de barro. Deus sabe a sua fraqueza e sabe a minha. O fariseu, gente, os fariseus não se converteram, não foi porque eles eram ruins demais, não. Eles não se converteram porque eles eram besta. É igual um dia um sujeito chegou para conversar comigo, daqueles que entrou 3 vezes na fila, mas era feio, coitado. Disse: padre, eu tenho um problema. Disse: qual é o problema, filho? Padre, eu sou muito orgulhoso. Olhei para a cara dele, pensei, perguntei: mas você tem muito dinheiro, você é muito rico, tem algum cargo muito importante? Falei: não, você até é pobre. Falei: filho, então você não é orgulhoso, você é besta. Que feio e pobre vai ter orgulho do quê? Mas deixa de ser anta. Às vezes nós somos igual a esse feioso. Eu não preciso ter orgulho de nada. Eu sou um vaso de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário, herdeiros do reino, que este poder provém de Deus e não de nós. Oh, meu irmão, minha irmã, o dia que a gente descobre que Deus nos chama, e o Ricardo falava hoje com insistência que esse dia de hoje é vocacional, e eu penso que se cada um aqui hoje, vendo o que viu, vendo esse padre de 75 anos de idade, que é surdo, mas fala 4 idiomas, vendo esse menino lindo, que não consegue ouvir o barulho que nós conseguimos, talvez seja por isso que ele transpareça um Deus tão lindo, um Deus tão profundo, um Deus tão maravilhoso. Cada um aqui deve ter pensado: e eu, para que eu estou servindo? O que eu já fiz para melhorar esse mundo?
Ah, porque eu me revolto contra Deus. Revolta. Deus está chateado. O anjo chega e diz: Senhor, o que o senhor tem hoje? O senhor parece que está tão para baixo. Não soube, não. Fulano não gosta de mim. Oh, meu irmão. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós somos esses vasos de barro, e isso não é desculpa para você não descruzar os seus braços, porque desde que Deus é Deus, a não ser no caso da mãe dele, e isso porque ele saberia que eu ia pedir ao Padre Jonas para nós elegermos ela a musa da nossa televisão, a não ser a mãe dele, que ele escolheu a melhor, o resto ele sempre chamou os piores, sempre. Pode se alegrar. Sempre. Ele é o Deus do absurdo. E eu já preguei isso aqui para vocês. Quando ele foi chamar o pai do seu povo, ele chamou um casal de velho de 90 anos, Abrão e Sara. Porque não convidou um casalzinho que já obedece a ordem até sem Deus mandar? Foi um velhinho. O seu profeta para falar a sua lei, Moisés, gago. O rei, cuja descendência viria o Salvador do mundo, Davi, adúltero, ladrão e assassino. Esse é o rei. Olha a descendência de Jesus em Mateus 1, cita o nome de 4 mulheres, todas elas foram prostitutas. Deus sempre chama os piores. Você está sendo chamado. Eu estou sendo chamado. Para quê? Para que reconhecendo, eu sendo esse vaso de barro, Deus pode fazer alguma coisa com ele. Alguns de vocês sabem a história que aconteceu comigo. Quando em 1994, o padre Gabriel Galache me telefonou e disse: Padre Léo, o senhor foi um dos escolhidos para lançar os seus novos livros na 13ª Bienal do Livro em São Paulo. Eu não sabia nem quem que era Bienal. É a terceira mais importante do mundo. Os grandes escritores vão lançar lá. E agora a igreja está entrando também, outros padres vão lançar e o senhor foi escolhido. E nós precisávamos que o senhor mandasse uma biografia do senhor, que agora o senhor vai ser registrado na Câmara Brasileira do Livro. Eu. Se lá no Biguá tivesse jornal, era manchete da primeira página. Já pensou? Eu? Biografia, para nós, biografia é tirar a chapa do pulmão, meu filho. Agora, biografia... escrever minha vida. Falei, sentei no computador e comecei a escrever. Padre Léo nasceu no Biguá e fui escrever, né? Eu escrevi mais ou menos umas 6 páginas. Espaço pequenininho. Mas eu queria escrever mais. Porque quando a gente tem a oportunidade de falar bem da gente, por que não fazê-lo? Né? Ainda mais se vão publicar isso aí, eu vou escrever. Olha, só manda uma fotografia bem bonita para a capa. Interrompi o trabalho, celebrei a missa, fui fazer adoração. E eu pedi ao Senhor inspiração para eu poder escrever mais. E me veio uma palavra de ciência, em forma de uma visão. Parecia uma câmera de televisão, igual o Paulinho fazendo ali, ó. E foi mostrando o Biguá, aonde eu nasci. Mostrou a nossa casa, o Biguá é lindo, que morro bonito. Foi mostrando a nossa casa, a janela do quarto onde eu nasci, passou direitinho, eu fui vendo direitinho. Passou o curral. No curral voltou a máquina, parou numa vaca.
Mas não era no rosto da vaca. Parou no retrovisor da vaca. A vaca levantou o rabo, como que se estivesse tirando retrato da gente, e foi fazendo um negócio assim, proc, 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 proc. Com uma roda assim grandona, verde, saía até fumaça dali. E eu fiquei olhando aquilo. E embaixo veio a legenda do Espírito Santo. Esse é você. Vocês estão rindo que não foi você aí. E eu fiquei triste. Eu fiquei chateado. Falei, meu Deus. Falei, ah, não, mas também nem tanto aí. E aí eu me senti aquele monte de bosta de vaca. Gente, aquilo me deu uma tristeza, porque eu olhava para aquela coisa verde. A história hoje é verde. E aquilo ia passando assim, todos os meus pecados, as minhas misérias. E eu fui me sentindo assim, sabe quando você pega aquele boneco bem grande assim de ar, fúria, vai murchando. Eu fui olhando para mim ali e fui murchando. Eu fiquei tão triste. Eu fui para minha sala, entrei no meu computador, dei um Ctrl+T e deletei. Paguei tudo. Dia seguinte o padre Sérgio chegou falando assim, Padre Léo, o padre Galache ligou que a pessoa mandar a biografia. Eu falei, não vou mandar não. Não, e a pessoa não esquecer de mandar a foto. Você já pensou? E eu mandar aquela foto? A foto que Deus tirou de mim. Era duro. Porque tem gente que é tão orgulhoso, quando sai na rua, dá um relâmpago, a pessoa faz pose, achando que é Deus tirando foto dela. Ele é um orgulho, uma pessoa muito santa. Esses que engoliram o Espírito Santo com a pena aí, tudo aqui agora. Falei, eu não vou mandar não. Não, mas só tem que mandar. Falei, tanto que nos meus livros não tem foto minha. Aí o padre falou, mas o homem está insistindo. Falei, o padre Sérgio, contei para ele, eu não posso. Ele falou, não, isso aí é excesso de humildade, isso aí pode ser só a mente da gente produz uma opção de coisa. Eu falei, não, senhor, porque quando eu vi ali, eu vi eu direitinho na mente. Não tem nada de ser a mente, não. Eu sabia que era eu mesmo, que era só esse vaso, que era só eu tirar a máscara. Foi duro, gente. Olhar para aquela foto foi duro. Eu fiquei uns 4, 5 dias, meio amuado, assim, pensando. Aí estava rezando lá no mesmo lugar. O Espírito Santo levou eu de novo lá no Biguá. E me mostrou. Eu tinha me convertido. Eu não era mais verde, eu era preto. Eu tinha murchado de tamanho. E eu estava tudo rachado assim. Sequinho. Aí eu fiquei olhando para mim. Aí veio meu pai, com um carrinho de mão. O papai estacionou assim do meu lado. Eu fiquei olhando. O papai pegou uma pá, né? Jogou e eu caí de bruços ali dentro. E ele foi levando, e eu fui vendo aonde ele estava indo, né? Aí tinha uma cerca de bambu. Quando o papai abriu o portãozinho, era uma horta. Uma das hortas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E o papai foi me pegando assim, me esgalhando com a mão e pondo nos canteiros. E o Espírito Santo me disse, Léo, até hoje você tem tentado ser importante, você tem tentado ser mais do que os outros, você tem tentado ser enorme, você tem tentado ser uma grande estátua de ouro, só que está sendo usado pelo encardido. É preferível que você seja um monte de bosta, porque bosta vira esterco, e o esterco na mão do agricultor
faz dar fruto. Você seja um esterco na mão do Espírito Santo. Eu estou aprendendo. Pode ficar em pé. Eu estou aprendendo a ser esse esterco. E acho que quanto mais a gente conseguir ser esse esterco, Deus pode restaurar a nossa vida. Vai lá, Dunga. Diz do jeito que você sabe falar assim. Pare de se maltratar. Você é imagem e semelhança desse Deus. Não queira os outros culpar. Não use sua língua para falar mal do outro. Pare. Deus está vendo o seu coração. E se você deixar hoje, Ele pode fazer essa obra nova, essa restauração. E um novo homem, uma nova mulher vai nascer. Deixa Deus falar isso para você agora. Mesmo que você seja esse monte de esterco, cheio de fraqueza, cheio de pecado, cheio de defeito. Mas se Deus, que tem essa foto minha guardada até hoje, se Deus que me conhece a fundo, se Ele sabe quem eu sou, se ainda assim Ele me ama, e me ama desesperadamente, Ele é apaixonado por mim, por você, 108.000 vezes num dia, o seu coração bate a Deus, dizendo: eu te amo, 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 eu te amo. Então por que eu preciso ser essa estátua de farisaísmo, querer ser mais do que os outros, querer diminuir o outro, ou ficar lamentando minha vida? Pare de lamentar e tenha coragem de dizer: por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, por hoje eu não vou mais lamentar, por hoje eu não vou mais me prostituir, por hoje eu não vou mais fumar, por hoje eu não vou mais beber, por hoje eu não vou mais fofocar, porque eu quero ser de Deus. Deixa esse Espírito de Deus agir. Vamos cantar junto isso. Deus vê o coração, Meu e o seu. sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde Ele sabe, vai. todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. E você não está só. Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Vamos cantar isso. Solte sua voz. Que está do nosso lado. Vai lá. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta, meu irmão, volta, volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com
as barreiras passar, todo o pecado vencer. Isso vai acontecer hoje, é para acontecer agora. Uma nova mulher, um novo padre, um novo seminarista, uma nova família. E sou eu. E é você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.